Coloca aí nos comentários o time do seu coração, beleza? Tudo bem? Deixa o like e inscreva-se no canal. Eu tô trazendo para vocês a tabela da Copinha 2026, segundo dia da terceira rodada. Vamos para a classificação da Copa São Paulo 2026. Grupo 1, primeiro colocado Chapecoense, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado Alagoinhas, 7 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Volta Redonda, 1 ponto e 3 jogos. Quarto colocado, Santa Fé, 1 ponto e 3 jogos. Grupo 2, primeiro colocado, Grêmio, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, Votoporanguense, 7 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Falco, 3 pontos e 3 jogos. Grupo 3, primeiro colocado Goiás, 9 pontos e 3 jogos. Segundo colocado América de Natal, 6 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado Tanabi, 3 pontos e 3 jogos. Quarto colocado Sobradinho, 0 ponto e 3 jogos. Grupo 4, primeiro colocado Sport, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado Mirassol, 6 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado Forte, 4 pontos e 3 jogos. Quarto colocado Linense, 0 ponto e 3 jogos. Grupo 5, primeiro colocado Atlético Paranaense, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado Osasco, 5 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado Maricá, 4 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, Araçatuba, 0 ponto e 3 jogos. Grupo 6, primeiro colocado, Grêmio Prudente, 9 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, Ceará, 6 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Olímpico, 3 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, Carajás, 0 ponto e 3 jogos. Grupo 7, primeiro colocado, Atlético, 9 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, Guarani, 6 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Ascicense, 3 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, Naviraense, 0 ponto e 3 jogos. Grupo 8, primeiro colocado, Corinthians, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, 15 de Jaú, 6 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Luverdense, 4 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, Trindade, 0 ponto e 3 jogos. Grupo 9, primeiro colocado, Bahia, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, Inter de Limeira, 4 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, CSA, 2 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, América de São Paulo, 2 pontos e 3 jogos. Grupo 10, primeiro colocado, América Mineiro, 9 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, Atlético do Piauí, 6 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Comercial, 3 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, Noroeste, 0 ponto e 3 jogos. Grupo 10, primeiro colocado, Botafogo de São Paulo, 9 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, Tunaluso, 2 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Santa Cruz, 2 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, Bandeirante, 2 pontos e 3 jogos. Grupo 12, primeiro colocado, Guanabara, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, Vasco da Gama, 6 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Velo Clube, 2 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, I9, 1 ponto e 3 jogos. Grupo 13, Cruzeiro, 9 pontos e 3 jogos. Segundo colocado, Francana, 6 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado, Barra, 3 pontos e 3 jogos. Quarto colocado, Esporte de Patos, 0 ponto e 3 jogos. Grupo 14, primeiro Ponte Preta, 9 pontos. Segundo Meia-Noite, 4 pontos. Terceiro Coritiba, 3 pontos. Quarto Real, 1 ponto.
Grupo 15, primeiro Ferroviária, 6 pontos. Segundo Cuiabá, 4 pontos. Terceiro Quixadá, 1 ponto. Quarto América do Rio, 0 ponto. Grupo 16, primeiro Santos, 6 pontos. Segundo São Carlense, 2 pontos. Terceiro Cacoalense, 1 ponto. Quarto Real Brasília, 1 ponto. Grupo 17, primeiro Bragantino, 6 pontos. Segundo São Luís, 2 pontos. Terceiro Cosmopolitano, 1 ponto. Quarto Figueirense, 1 ponto. Grupo 18, primeiro Criciúma, 3 pontos. Segundo 15 de Piracicaba, 3 pontos. Quarto Comercial Tietê, 3 pontos. Grupo 19, primeiro São Paulo, 6 pontos. Segundo Maruinense, 3 pontos. Terceiro Real, 1 ponto. Quarto Independente, 1 ponto. Grupo 20, primeiro Portuguesa, 6 pontos. Segundo Operário, 4 pontos. Terceiro Vila Nova, 1 ponto. Quarto Paulínia, 1 ponto. Grupo 21, primeiro Juventude, 4 pontos. Quarto Guaratinguetá, 0 ponto. Grupo 22, primeiro Botafogo, 6 pontos. Segundo Taubaté, 3 pontos. Terceiro Águia de Marabá, 3 pontos. Quarto Estrela de Março, 0 ponto. Grupo 23, primeiro Fortaleza, 6 pontos. Segundo União Mogi, 6 pontos. Terceiro, Centro Olímpico, 0 ponto. Quarto, Confiança do Piauí, 0 ponto. Grupo 24, primeiro, Novo Horizontino, 4 pontos. Segundo, Itaguá, 4 pontos. Terceiro, Náutico, 3 pontos. Quarto, Juventude, 0 ponto. Grupo 25, primeiro, Fluminense, 6 pontos. Segundo, Brasiliense, 3 pontos. Terceira Esfera, 1 ponto. Quarto, Água Santa, 1 ponto. Grupo 26, primeiro, Ituano, 6 pontos. Segundo, Iviema, 4 pontos. Terceiro, Referência, 1 ponto. Quarto, Real, 0 ponto. Grupo 27, primeiro, Palmeiras, 6 pontos. Segundo, Monte Roraima, 3 pontos. Terceiro Remo, 3 pontos. Quarto Batalhão, 0 ponto. Grupo 28, primeiro colocado Flamengo de São Paulo, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado Vitória, 4 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado Capivariano, 3 pontos e 3 jogos. Quarto colocado Rio Branco, 1 ponto e 3 jogos. Grupo 29, primeiro Atlético Mineiro, 6 pontos. Segundo Audax, 4 pontos. Terceiro QFC, 1 ponto. Quarto União, 0 ponto. Grupo 30, primeiro Ibrachina, 4 pontos. Segundo Santo André, 2 pontos. Terceiro Bangu, 2 pontos. Quarto Ferroviário, 1 ponto. Grupo 31, primeiro colocado Retrô, 7 pontos e 3 jogos. Segundo colocado Juventus, 5 pontos e 3 jogos. Terceiro colocado Cascavel, 4 pontos e 3 jogos. Grupo 32, primeiro Internacional, 4 pontos. Segundo Nacional, 4 pontos. Terceiro Portuguesa Santista, 2 pontos. Quarto CSE, 0 ponto. Jesus te abençoe e volte sempre.